Falando de oração, com Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos de volta com o quadro Falando de Oração. E esse quadro Falando de Oração, ele tem o objetivo de incentivar os cristãos e aqueles que ainda não são, passarem a orar, crer em Jesus e se voltar para uma vida de oração. Esse quadro tem o objetivo de mostrar para as pessoas, conscientizá-las a respeito da importância da oração. A oração tem uma importância muito grande. O apóstolo Paulo, instruindo os cristãos, e você encontra essa passagem em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, por exemplo, ele falando a respeito da guerra que o cristão enfrenta, ele deixou claro de que a nossa guerra, a nossa batalha, a nossa luta, não é contra sangue e carne. O apóstolo Paulo quis dizer, o cristão, ele não trava uma batalha, uma luta física contra aquilo que é físico, feito de sangue e carne, animais, pessoas, não. A nossa luta é espiritual contra os principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, contra o diabo, contra os demônios. Quer dizer, o cristão, ele trava uma batalha, ele trava uma luta contra inimigos que são espirituais. E assim como o soldado precisa de elementos, acessórios, para enfrentar uma guerra física, ele precisa de um capacete, de uma bota, de um uniforme, ele precisa de armas, ele precisa de elementos para enfrentar uma luta que é física. Nós precisamos de elementos espirituais que venham formar uma armadura espiritual para lutarmos contra inimigos espirituais. E dentre esses elementos, dessa armadura espiritual que o Espírito Santo concede ao cristão, existe a oração. A oração é um dos elementos da armadura de Deus. Muitas das vezes, cristãos não oram, não se empenham para orar, muitas das vezes se desperdiçam muito tempo inutilmente, muitas das vezes cristãos dizem, mas Deus poderia me abençoar mais, eu gostaria de ser mais abençoado, mas eles não oram. A oração não pode ser feita, e a vida de oração não deve ser feita apenas para se obter respostas, vitórias, solução de problema, não. Nós temos que orar, pedir, exercitar a fé, mas a oração ela tem que ser praticada por vários motivos. A oração não traz apenas solução de problema, respostas, vitórias. Ela nos leva a uma comunhão maior com Deus, uma sensibilidade maior para ouvir a voz de Deus. Ela traz um quebrantamento de coração. A oração produz muitos benefícios. Mas se tratando e falando especialmente de vitórias, de resposta, de solução, muitas das vezes muitos cristãos ficam reclamando. Por que Deus não me abençoa, me responde mais? Muitas das vezes não se empenham. E outros, às vezes, depois que acontecem determinadas situações na vida deles, eles às vezes reclamam. Mas a gente tem que lembrar que muitas coisas podem ser evitadas. Aí você diz assim, mas se aconteceu, é porque Deus permitiu. Claro, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Não cai uma folha sequer se Deus não consentir. Mas a gente tem que olhar para a Bíblia e verificar na Bíblia que muitas coisas foram evitadas porque houve pessoas orando, né? Houve pessoas orando, alguém orou, situações foram evitadas. Então, muitas coisas, na realidade, elas podem ser evitadas. Elas poderiam ter sido evitadas se houvesse alguém realmente em oração, se houvesse alguém orando. Quantas tragédias já foram evitadas porque houve pessoas orando. Quantas coisas ruins deixaram de acontecer porque houve alguém orando. Mas as pessoas, muitas das vezes, elas se acomodam, elas querem gastar
horas e horas, muitas das vezes na internet, buscando saber da vida alheia. Muitas das vezes perde-se tempo na frente da televisão, não é que se não possa ver televisão, mas às vezes buscando coisas inúteis. Muitas das vezes as pessoas, elas dizem assim, mas a minha vida é corrida, eu não tenho tempo para orar, e na realidade tudo isso é uma desculpa, porque todo mundo diz, ou a maioria diz que tem uma vida corrida, mas não desgruda do celular, das redes sociais, da televisão e de outras coisas. É preciso lutar, é preciso se empenhar, é preciso fazer a sua parte para que Deus também faça dele. O salmista Davi, no Salmo de número 34, versículo 15, ele escreveu dizendo, os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Quer dizer, Deus vê todo mundo que existe, todos, sem exceção, todas as pessoas e tudo que existe, nada está fora dos olhos de Deus. Mas a Bíblia diz que os olhos dele repousam sobre os justos. Quer dizer, de um modo especial, os olhos dele estão focalizando os justos. Os justos são aqueles que creem e obedecem a sua palavra. Então, se a gente tem ali 10 pessoas, Deus está vendo as 10. Mas se no meio das 10 tem um justo, aí os olhos dele, de um modo especial, estão sobre o justo. Ele focaliza, a atenção maior sobre o justo. Depois ele diz, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quer dizer, os ouvidos de Deus já estão abertos para o clamor daquele que é justo, daquele que crê e obedece a sua palavra. Então, os ouvidos dele já estão abertos. Agora, se a pessoa, o justo, o cristão, aquele que de fato crê e obedece a sua palavra, se ele não clama, se ele não ora, se ele não se empenha em orar, então não adianta. É a mesma coisa, é mais ou menos a mesma coisa, você dizer para alguém, olha, eu estou aqui pronto para te ouvir, porque eu quero te ajudar, estou pronto para te ouvir. Mas a pessoa não fala, a pessoa não abre a boca para falar. Você está pronto para ouvir, porque você quer ajudar, mas ela não fala. É mais ou menos assim. Muita gente que conhece a palavra de Deus tem até sinceridade, procura ser fiel a Deus, mas não clama, não ora, não se empenha em oração, gasta tempo às vezes com muita coisa inútil. Então, os ouvidos dele estão abertos ao seu clamor. O rosto de Deus está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta. Quando o justo clama, ele escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Não é pelo fato de crermos no Senhor Jesus, obedecermos a sua palavra, significa que nós não vamos enfrentar problemas. Não, nós vamos enfrentar tribulações, adversidades, aflições, nós vamos sofrer injustiça, de repente calúnia, nós vamos passar por muita coisa. Mas, diz a Bíblia, que Deus livra o justo das suas tribulações. E para finalizar, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então, use a sua fé, se empenhe, ore, não só para buscar a solução de problemas, mas lembre-se de que os ouvidos dele estão abertos para o clamor do justo. Que Deus abençoe e até a próxima Falando de Oração. Falando de Oração com Bispo Newton.